Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil para você e ficando craque no seu investimento em ações aí na Bolsa de Valores. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Se você já me acompanha no canal há mais tempo, sabe que às segundas-feiras eu gosto de fazer o rastreio da minha carteira de ações para ver se pode existir alguma oportunidade interessante de alocação na nossa carteira. Eu gosto de operar o buy and hold, de montar posições de longo prazo em ações, e para mim o gráfico semanal ele funciona muito bem. É um gráfico um pouco mais lento, que na minha opinião desenha muito bem os possíveis gatilhos de entrada e também as regiões de suporte e de resistência. Fica a minha dica para você. Você que também gosta de investir em ações no longo prazo, o gráfico semanal pode combinar bem para você poder fazer essas análises. Então, na segunda-feira de manhã eu consigo ver como foi o fechamento da semana anterior, para que a gente possa dar uma ideia e assim replanejar, reposicionar a nossa carteira de ações. Um papel que me chamou a atenção nessa segunda-feira é a Gerdau. Só que a gente tem aqui as ADRs negociadas em Nova York pelo ticker GGB.US. Pode ser uma ideia interessante, porque você pode ter parte do seu patrimônio protegido em dólares no exterior, e aí você consegue investir nas melhores ações do Brasil, ganhando eventualmente com dividendos e com valorização de capital, em dólares, né, que você pode ter o ganha-ganha do câmbio e aproveitando-se de uma possível valorização dessas melhores empresas dos Estados Unidos. Aqui na plataforma da Xstation a gente tem o gráfico. Vou deixar para você o link da conta demo grátis na descrição desse vídeo. E no período semanal, olha que interessante como a gente consegue observar alguns detalhes importantes aqui. Em julho de 2023, nós tivemos a formação dessa resistência. O papel ele caiu bastante nos últimos meses. A gente consegue ver a formação da tendência de queda com topos e fundos cada vez mais baixos. Tá? Então, a gente teve aí nos últimos meses a formação da tendência de baixa. E nada, de julho de 23 até agosto de 2024, uma desvalorização de 52%, ou seja, a Gerdau nos últimos meses ela perdeu praticamente as suas ações aí metade do seu valor. Agora, no gráfico semanal, a gente observa que a gente pode estar tendo uma inversão de tendência. Tivemos esse fundo aqui em 3,05, depois esse fundo aqui um pouco mais baixo na casa de 2,90, ou seja, a região de 3 dólares despertando o interesse de compra do mercado. E desde então, nós tivemos o quê? Nós tivemos fundos mais altos nas últimas semanas. Nós não tivemos a perda dessa mínima desses últimos anos, desses últimos períodos, de 2,90. Temos aqui também para a gente prestar atenção, esse último topo, que o mercado já chegou para testar uma possível inversão para pivô de alta. A primeira tentativa não rompeu, só que tivemos, olha que interessante, voltando aqui para ficar bem didático, bem claro para você, um fundo acima, um fundo mais alto, na semana retrasada, olha essa vela que poderosa, fechando aqui na máxima desse doji, de algumas semanas atrás, e a gente fica atento para quê? Eventualmente o mercado conseguindo romper essa última região de topos, a gente poderia ter a confirmação da inversão da tendência de baixa para a tendência de alta e a execução aqui de um pivô de alta, e a gente poderia ter o gráfico começando a se movimentar no zigue-zague para cima de topos e fundos ascendentes, uma possível inversão de tendência para a gente ficar de olho. Essa região aqui eu separei, eu acredito que é uma região de interesse que a gente precisa prestar atenção. Essa região perto aqui dos 4 dólares, por quê? Era uma região que aqui no passado, em 2022, foi uma região importante de suporte, que nós tivemos, vamos voltar aqui, que nós tivemos esse movimento de alta, até formando aqui essa
resistência que nós tivemos em julho de 23. E quando nós temos um suporte rompido, a gente vê como o mercado trabalhou, como foi difícil perder esse nível de preços. Nós tivemos aqui essa vela bastante poderosa dos vendedores. Então, essa região de 4 dólares da Gerdau é uma região de interesse. Acredito que o mercado chegando para esses níveis deve ter um pouco de briga. Agora, acima aí de 4, de 4,20, pode abrir caminho para um possível teste, para uma possível movimentação no médio prazo, até a região de 6,15. E aí a gente fala de um potencial de valorização do papel desse ponto agora, saindo dos 3,45 para uma provável valorização de quase 80%, que viria a testar esse último ponto de interesse do mercado, que nós tivemos a inversão da tendência de alta para baixa, esse ponto aqui bastante interessante de resistência, tá? Então acho que vale muito a pena você observar o papel, a movimentação do papel nesse nível de preços. Outra coisa bastante interessante aqui na plataforma da Xstation é que você consegue ter acesso a algumas informações da ação diretamente aqui dentro da plataforma. Ao lado do ticker da Gerdau, então ggb.us, ação da Gerdau, as ADRs, tá? As ações da companhia listadas em Nova York negociadas em dólar, a gente tem esse ícone do I, que é a informação do instrumento, que vai abrir uma janela aqui bastante interessante para que a gente possa entender um pouco mais sobre a companhia. A Gerdau ela é uma das gigantes globais de fabricação de aço, do setor de aço, então atuando no Brasil, na América do Norte, América do Sul, etc. E a companhia sempre focada em inovação e pesquisa para garantir competitividade e diferencial no mercado. Aqui, nas informações financeiras que vale a pena a gente prestar atenção, a companhia hoje pagando mais de 5% de dividendos em dólar, acima da taxa de juros do FED. Então é aquela coisa, você tem ali o seu patrimônio protegido em dólares no exterior, você pode investir nas melhores ações do Brasil, que tem as suas ADRs negociadas aí em Nova York, e você pode ter um ganha-ganha de dividendos e de valorização do papel, só que esse ganha-ganha é em dólar, que também tende a trazer uma valorização para você em relação ao câmbio. Em termos de retorno, quase 10%, bastante interessante, e a dívida é 0,20%. Então a dívida é controlada em relação ao capital da companhia. É muito importante que a gente consiga identificar companhias lucrativas no mercado com baixo endividamento, porque uma dívida baixa tende a minimizar o risco de falência da companhia no médio prazo, tá? Então são pontos interessantes aí para a gente poder ver. Depois, margem líquida acima de 10%, na casa de 12,7%. E também aqui, aqui pode ser o pulo do gato, porque a gente tem o PVP. O preço hoje do papel em relação ao valor patrimonial em 0,7, ou seja, o preço hoje 70% do que seria o valor justo de mercado, o valor patrimonial. Quando a gente tem esse indicador abaixo de 1, a gente pode ter aquele cenário de margem de segurança de eventualmente comprar um papel por um preço abaixo do que seria o justo de mercado. Temos aqui também o PL, preço pelo lucro, na casa de 7,8. PL, eu gosto muito de investir em ações com PL em até 10 anos, para que a gente tenha uma noção, uma direção de retorno do nosso investimento, e nesse sentido aqui também atendendo a esses critérios, tá? Então a gente consegue ver que, no geral, a companhia ela apresenta bons números, bons fundamentos, e chega para testar uma região bastante interessante no gráfico. Eu gosto muito quando as ações das boas empresas elas despencam, porque eu acredito que pode ser aquela oportunidade dourada que a gente tem de comprar uma ação boa e barata para poder ficar bem posicionado aí no longo prazo, para surfar uma valorização e nada também você ficar bem posicionado em yield para o recebimento de dividendos, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem bastante conteúdo responsável, caprichado para você aprender a investir em ações na Bolsa de Valores de graça, tá certo?
Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.